Na eternidade vai ser assim: santo, santo, santo. A palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Graça e paz. Você pode sentar. Obrigado, meu povo. Obrigado. Vocês são uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um domingo especial. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a você que é mãe. Amém? Você que está aqui no templo, você que está nos assistindo pela internet, você, mamãe, parabéns. Parabéns por esse dia especial. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de cada mãe aqui presente, amém? Cada um que nos assiste pela internet. Aleluia. Às vezes a gente se rende ao capitalismo, não é isso? Mas essas homenagens, essa expressão de amor tem que ser todos os dias, né? Para aquela que Deus condicionou a nos dar a vida. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela, olha para a pessoa que está do teu lado. Bem no fundo do olho dela. Dá um cutucãozinho nela assim. Diga: que bom que você veio. Aleluia. Que coisa boa. Agora eu queria conhecer você. Eu queria conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? A senhora irmã? Amém. Minha irmã, você que está perto aí, dá um forte abraço. Aperta a mão dessa mulher aí, para ela se sentir amada pelo próprio Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Irmã, seja muito bem-vinda à nossa casa. A senhora é muito bem-vinda aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, hoje eu vim, não sei se vocês perceberam, mas eu vim todo de preto proposital. Amém? Vocês vão entender um pouquinho aí do que eu estou falando. Amém? E antes de iniciar, antes de trazer a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você essa tarde, eu queria ler uma passagem que está aqui em Mateus. Por favor, você pode projetar aqui para nós. Mateus, capítulo 20. Mateus 20, nós vamos ler o versículo 26. Amém. Eu queria iniciar essa tarde, essa ministração, fazendo uma homenagem a todos aqueles que servem nessa igreja. Amém? Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que dedicam o seu tempo, a sua disponibilidade a estar aqui servindo nessa obra, servindo na obra de Deus. Amém? Deus se agrada do teu coração, Deus se agrada do teu serviço. Eu queria para você que serve nessa igreja, compartilhar esse versículo. Mateus 20, 26 diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O próximo, por favor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Coloca o 28, por gentileza. Tal como o Filho do Homem, presta atenção, você que serve nessa igreja, presta atenção. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, você que está servindo nessa obra, eu te agradeço de coração. Em nome de Jesus, eu oro todos os dias por tua vida. Amém? Para que Deus continue te abençoando e continue mantendo você firme nesse propósito que Ele te chamou. Amém? Não foi pastor Márcio, não foi pastor André que te chamou, não foi pastor Ricardo, nem pastor Elias, enfim, pastor Silvio, nenhum dos outros. Foi Deus que te chamou para essa obra. Então, permanece firme, não desiste. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E dentro desse propósito, eu estava orando, né? Como eu falei, pela vida de vocês, eu oro pela vida de vocês todos os dias. E eu estava orando nesse propósito, para que Deus continue abençoando você que serve nessa igreja, amém? E essa palavra é extensiva a toda a igreja, amém? Se você ainda não serve, mas tem um coração desejoso para isso, levanta a tua mão, eis-me aqui, Senhor, amém? E eu tenho certeza que Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Amém? Para servir a Ele na sua obra. E orando ao Pai, dentro desse propósito, Ele me levou para uma passagem bem conhecida, muito conhecida nossa. Eu tenho certeza que você já leu ou já escutou alguma coisa dentro dessa passagem. Amém? A gente vai usar para a mídia a revista corrigida. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Lucas 5, a partir do versículo 1. Sei que você já conhece essa passagem é a passagem da pesca maravilhosa. Amém? E Deus colocou algumas coisas no meu coração para que eu compartilhasse com você nessa noite. Amém? E a palavra do Senhor diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Amém? Então, Jesus estava lá, prestes a ministrar a palavra, e a multidão o apertava. Ele não conseguia ministrar em função da multidão. Imagina você, o próprio Jesus ali, para trazer a palavra. Se fosse eu estava louco lá em cima dele, e era assim que a multidão se comportava, querendo estar próximo, querendo tocar, querendo chegar perto, querendo um ensinamento mais próximo. Amém? Mas antes da gente entrar no conteúdo dessa passagem, eu queria trazer alguns detalhes, né? Como eu falei, alguns aqui já me conhecem um pouco mais de perto. A pessoa que trabalha com gestão, ela é doida, ela é louca por dado, informação, né? Conteúdo. A pessoa que trabalha com gestão tem essa mania de querer saber, de querer o número, de querer o resultado, enfim. Então, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o lago de Genezaré. Eita, esqueci de falar do nosso tema. Está aqui o nosso tema. Põe de volta, por gentileza. O tema que Deus colocou no meu coração para essa ministração é o propósito traz provisão. Amém? Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Pensei que o pessoal tinha ficado em casa. Amém? Então, eu até anotei aqui para não esquecer, o Lago de Genezaré, na Bíblia, ele é citado por 4 nomes diferentes, mas os 2 mais conhecidos são o Lago de Genezaré e Mar da Galileia. Mar da Galileia, eu acho que todo mundo já escutou, já ouviu falar, né? Então, o Mar da Galileia, ele é abastecido, ele é uma região que está a 230 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma região bem baixa, né? Ele fica circundado por uma região montanhosa e ele recebe a água vem, ele é abastecido através do Rio Jordão, que traz a neve, né? que sai do Monte Hermon, percorre pelo Rio Jordão e abastece o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Amém? Esse mar, ele é no entorno dele, se levantaram 9 cidades. 9 cidades, mais ou menos, aí, com 15 mil habitantes. Né? E por ser um lago, na verdade, de água doce, então, no entorno dele se produzia muito grão, legumes, frutas,
né? E por esse fator, né, por ser um lago de água doce, muitas espécies de peixe, muitas espécies, pelo menos 22 conhecidas, tinham naquele mar. Então, muito ao entorno do mar da Galileia, se utilizavam o mar como recurso vários e vários pescadores, né? Estudiosos falam que naquela época lá, na Galileia, tinham em torno de 4.000 embarcações. Então, 4.000 famílias tinham como sua principal renda o mar da Galileia. Então, era uma questão bem importante para aquela região. O mar era como se fosse a fonte de renda, a principal fonte de renda daquela região. E a nível de espaço, ele tinha, só para você entender o tamanho, né, por isso que ele é um lago, mas por isso que o pessoal chama de mar. Ele tinha 20 quilômetros de extensão, com 12 de largura. Amém? E a profundidade dele tinha área que ia de 25 a 230 metros de profundidade. Então, era muita água. Amém? Conseguia se produzir muito peixe, esse mar. E ali, naquele entorno, várias vilas de pescadores tinham como sua principal renda o mar da Galileia. Amém? Amém. Versículo 2, por gentileza. Então, recapitulando, Jesus estava lá tentando ministrar a palavra e o pessoal em cima, tentando se aproximar dele, e ele não estava conseguindo. Então, versículo 2 diz: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Ou seja, tem um termozinho importante ali, lavando as redes, indica, quando você lê lavando as redes na Bíblia, indica que o dia de serviço para aquele pescador, ele encerrou, ele deu por fim, ele finalizou o dia. Lavando as redes na Bíblia vai nos remeter a isso. Encerrou, o dia terminou agora. Amém? Versículo 3, desculpa. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, aleluia, acabei de falar, na Galileia tem em torno de 4.000 embarcações. Mas Jesus entrou exatamente no barco de Pedro. Será que foi coincidência? Com Deus não tem coincidência não, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas. Nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, diz que ele sabe a quantidade exata de cabelo que você tem e que eu tenho na minha cabeça. Então, se o nível de sabedoria e conhecimento de Deus chega a esse ponto, imagina só se foi coincidência ele ter entrado e acertado exatamente o barco do Pedro. Volta lá, por favor, versículo 3. Aleluia. 5:3. Aleluia. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse da terra e, assentando, ensinava do barco a multidão. Perceba, entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse da terra. Então, o Jesus, ele vai até o barco, entra no barco e ele pede para que Simão Pedro se afaste da terra, para que ele se afaste da multidão. Então, meu irmão, perceba, nesse exato momento, sem que nem Pedro percebesse, Jesus está separando ele. Está separando Pedro. Pedro, nesse momento, ele é separado. Pedro, ele deixa de ser multidão e passa a ser separado para uma obra. Separado para uma missão. Amém? E naquele momento, Pedro, nesse exato momento, Pedro, ele está plantando o seu serviço e os seus recursos no ministério de Jesus. No momento que ele empresta o barco, ele cede o barco. Ele empresta o barco dele para que Jesus possa assentar e ministrar a palavra. E pede que ele afaste. Então, Pedro conduziu aquele barco, ele
se coloca a serviço de Jesus, no momento que ele conduz aquele barco, para que ele se afaste da praia e que Jesus possa ministrar a palavra. Amém? Entenda, aleluia. Naquele momento, Jesus estava separando Pedro. Pedro estava a serviço do mestre, para que a palavra de Deus pudesse ser ministrada, para que as pessoas pudessem receber a palavra. Então você, recebe isso. Você que é diácono, aleluia. Você que limpa, varre o chão, prepara o ambiente, arruma as cadeiras, aleluia. Entenda algo, o teu serviço, você está preparando o ambiente para que a palavra seja ministrada. Você que é tia do DI e que fica lá cuidando das crianças, você está ajudando a preparar o ambiente para que a palavra de Deus ela possa ser ministrada. A gente fala, e é verdade, os louvores que a gente canta, que a gente entoa, esses louvores estão preparando o ambiente para que a palavra seja ministrada. E assentando, Jesus assenta ao barco, e ele ensina do barco à multidão. Ele ensina aquela multidão a palavra de Deus. Amém? Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão. Quando Jesus terminou a ministração, quando ele terminou de ensinar aquela multidão, ele diz a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, após Jesus ter ministrado aquela palavra poderosa, ter ensinado a multidão, ele dá essa ordem a Simão Pedro: afasta-te, faze-te ao mar alto, lançai vossas redes e vai pescar. Próximo versículo, por favor. E respondendo Simão: mestre, Simão Pedro está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite, nenhum peixe pegamos. Em outras palavras, ele está dizendo: mestre, de vendas eu entendo. Ele está dizendo a Jesus, naquele momento: mestre, da área de saúde eu conheço. Ele está dizendo, ele diz a Jesus: mestre, da área de construção civil eu sou profissional. Eu sei o que eu estou falando. Mestre, na área jurídica, mestre, eu conheço. Mestre, eu sou corretor profissional, mestre. E com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, não vai dar. Porque eu pesquei a noite toda e nada saiu. Mas preste atenção, olha para a tela. Aquela palavrinha ali, aquela conjunção adversativa, mas faz toda a diferença. Isso fica como ensinamento para mim e para você. Aquele mais faz toda a diferença. Aquele mais indica obediência. Obediência, meu irmão. Obediência. Olha para cá. Mesmo quando a tua fé e a minha fé for pouca ou nenhuma, obedece a palavra. Obedece a palavra. Mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário e a nossa fé for abalada, obedece a palavra. Fica com a palavra. Fica com o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Amém? Repita comigo, para acordar quem está dormindo, que está perdendo a porção de Deus nessa tarde. Eu tenho
o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia, aleluia. Vem para cá, vem comigo, vem comigo. Põe o versículo de volta. E aí Simão Pedro diz, e ele usa a conjunção adversativa, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Aleluia, 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 aleluia. O próximo versículo, por favor. Obedeça a palavra, mesmo quando sua fé estiver pouca. Amém? Versículo 6, por gentileza. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe. Opa, peraí. Eu fiquei meio confuso. Eu confesso que quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei meio confuso. E fazendo assim, colheram grandes quantidades de peixe. O ato de pegar peixe é o quê? Pescar. Você lança o anzol com a vara ou com a rede e você pesca. Correto? E aí eu fiquei pensando, tem um mistério. Tem um mistério nesse versículo 6. Tem um mistério. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe. Mas aí eu lembrei. Você lembra que a gente falou no versículo 3? O que foi que Pedro fez com o barco? Ele plantou o barco na obra. Ele plantou o barco, ele semeou o barco e os seus serviços no ministério de Jesus. A lei da semeadura e da colheita é uma lei natural e uma lei principalmente sobrenatural. Se ele plantou o barco, ele colheu o peixe. Amém? Aleluia! Se ele plantou o barco, ele colheu o peixe. E colheu em tamanha quantidade, que se rompia-lhes a rede. A rede ia romper. Era muito peixe. Eu imagino Pedro, o separado para a obra, o separado para o serviço. Pedro, o diácono. Pedro, o ministro de louvor. Pedro, o conselheiro. Pedro, aquele que ajuda lá no DI com as crianças. Eu imagino, meus irmãos, eu vou dizer de novo para ficar próximo a você. Eu imagino o departamento, o pessoal da diaconia, vem, chama o pessoal do louvor, chama o pessoal de música, é muito peixe, é muita bênção. Chama o pessoal da música para já. Imagina só o pessoal, as tias do DI, opa, chama o pessoal lá do evangelismo, é muito peixe. Aleluia, é muita bênção. Então você que é separado, você que foi separado para o serviço, aleluia, você não está servindo em vão. Existe uma bênção para quem serve, para quem está entregando o seu melhor, o seu tempo para servir na obra. Amém? Aleluia. Versículo 7, por favor. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Aleluia. Para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. De tal maneira que quase iam a pique. Então, meus irmãos, o milagre foi tão espetacular, foi tão grandioso, aleluia, que eles pediam ajuda, eles estavam pedindo ali ajuda ao outro barco, porque a bênção superou toda e qualquer expectativa daquele homem. Pedro, ele ficou, e nos próximos versículos a gente vai ver, ele fica assombrado, ele fica
atordoado com o que aconteceu. Aleluia. Versículo 8, por favor. E vendo isso, Simão Pedro se prostrou. Aleluia. Ele se prostra aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele entendeu naquele momento que ele estava diante de uma divindade. Naquele momento, oficialmente, ele não tinha sido instituído ainda como discípulo. Mas a bênção foi tão grande, para aquele homem que ainda não era um discípulo, ele não tinha sido instituído discípulo. Ele estava passando pelo processo, vamos entender assim. Imagine para mim e você, que somos filhos, que entendemos o que é ser filho, que temos a percepção do que é ser servo. Ser servo é ser diferente de ser escravo. No mundo, as pessoas são escravos. No reino, nós somos filhos e servos. Porque o servo, ele honra o seu Senhor. O servo, ele se coloca de vontade própria a servir ao seu Senhor, a entregar o seu melhor, a entregar o seu tempo. No mundo, a gente chama o nosso serviço na igreja local de serviço voluntário. E eu escutei um termo que eu fiquei... Aqui na igreja, as pessoas que servem, elas prestam o serviço sacerdotal. Eu fiquei tão impactado com essa palavra, serviço sacerdotal. Porque nós estamos aqui para entregar o nosso melhor, aquele que entregou o que ele tinha de melhor, para que eu e você alcançássemos a salvação. Porque por nossas forças a gente não tem essa condição, a gente não tem essa possibilidade. É pela graça. É pela graça. É pelo alto preço que foi pago. Preço de sangue. Preço de cruz. A redenção, ela nos foi concedida por um alto preço. E nós precisamos, a cada dia, dia após dia, buscar servir e buscar estar nos caminhos que o Senhor tem para mim e para você. Jeremias 29:11, não precisa colocar não, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Mas por que o fim que nós desejamos e não o fim que Ele deseja? Porque Ele entende que eu e você estamos nos caminhos que Ele quer. Que eu e você estamos agindo e fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Aleluia. E dessa forma, quando estamos servindo, quando estamos nos caminhos que o Senhor tem para nossas vidas, quando estamos no propósito, entenda uma coisa, o melhor lugar que você pode estar é dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor, não se iluda. Não se iluda com as tentações do mundo, não se iluda com aquilo que o mundo vai tentar te trazer para te tirar dos caminhos. Muitas coisas vão vir, coisas boas e até coisas lícitas. Mas vai terminar que essas coisas vão nos tirar do foco que Deus quer para nossas vidas. E Ele diz para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos permanecer retos. Precisamos permanecer em retidão para aquilo que Ele quer, porque a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Versículo 8, versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Eles ficaram muito assustados, né? Porque eles sabiam que naturalmente falando, aquela pesca não seria possível.
Os caras eram profissionais. E eles trabalharam a noite toda. Se eu sou profissional, trabalhei a noite todinha ali, eu sei onde estão os atalhos. Eu sei dentro da minha demanda o que eu preciso fazer para entregar. E os caras trabalharam a noite toda e nada pegaram. E sobre a ordem do mestre, sobre a ordem de Jesus, eles foram e encheram 2 barcos de peixe. Eles sabiam que aquilo não era natural. Então eles estavam diante de algo que ultrapassava a capacidade de entendimento humano. Eles estavam tentando entender o milagre. Eles estavam tentando entender o milagre. Milagre não se entende. Milagre não se entende, milagre se vive. E aqueles homens estavam tentando entender o que é que tinha acontecido. Aleluia, aleluia. Versículo 10. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, eram sócios na pescaria. E disse Jesus a Simão: não temas. Não temas. E esse termo não temas é bem interessante, né? E a passagem da viúva de Sarepta, o profeta diz a ela exatamente isso: não temas. E em um estudo passado eu fui entender um pouquinho sobre esse termo. E uma curiosidade que eu achei bem legal é que não temas, ele aparece na Bíblia 365 vezes. Esse é um número bem que vem à nossa mente, né? 365 vezes. É um não temas para cada dia do ano. Então, o Senhor está te dizendo hoje, nessa tarde, não temas. Não temas, não se assuste, eu estou contigo. Aleluia. Se permanece em meu caminho, aleluia, que eu sou Deus de tua vida. Os milagres vão acontecer, os milagres vão vir. Não se assuste com o que Deus tem para fazer na tua vida. Porque é desejo dele que as pessoas que estão ao teu redor, como todos esses homens que estavam lá ao redor de Pedro, aleluia, que o que Deus vai fazer, as pessoas têm que olhar para você, para a tua vida, e dizer assim: rapaz, ele não seria capaz disso não. Só podia ser Deus na vida dele. Vão olhar para você, irmão, vai dizer assim: ela não tinha capacidade para isso. Como é que ela conseguiu? E aí vai render glórias, vai render graças a Deus. Só podia ser Deus na vida dela. Aleluia, aleluia. Não temas. De agora em diante, e aí Jesus está instituindo eles como discípulos. E a partir daí começa todo o treinamento, todo o processo. E de agora em diante serás pescador de homens. Pescador de homens. Aleluia. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu queria falar contigo agora. Eu queria falar com você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu te contar um rápido fato. Eu era de outra religião, e eu entendia que eu cria em Cristo, eu cria na salvação, mas eu vivia no mundo. Eu tinha hábitos, eu tinha costumes, eu tinha práticas do mundo. E eu achava que porque eu cria, porque eu confessava a minha fé,
Eu achava que eu estava salvo. Mas eu não praticava o que a palavra diz, o que a Bíblia. Esse é o nosso manual de instrução. Aleluia. Todo equipamento que você compra, ele vem ali com o manual, onde você vai saber exatamente como utilizar. E para mim, para você, esse é o nosso manual. A palavra do Senhor. Entenda algo. Nós somos salvos pela fé, aleluia, pela graça que foi nos dada. Mas nós precisamos nos mantermos nas instruções e nos ensinamentos que estão nessa palavra. A palavra diz, em 2 Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Então, precisamos nos manter em santidade, para que a nossa salvação, ela se mantenha. Ah, pastor, eu posso perder minha salvação? Sim, você pode. Você pode. Existem alguns ensinamentos aí fora que não tem fundamento bíblico. E o mais importante é que nesse ministério, nessa igreja, nós prezamos e prezamos muito pelo que a palavra diz. A palavra é a verdade. Então, se mantenha firme, medite nessa palavra. Medite nessa palavra de dia e de noite. Essa é a instrução que está aqui. Busque conhecer. Crie hábito de ler, crie hábito de leitura. Esse é um conselho que eu te dou. Busque ministrações, busque assistir vídeos e ministrações de ministros que estejam fundamentados na palavra. Não ouça qualquer coisa. Não ouça qualquer coisa. Você tem que ter um filtro espiritual muito atento para entender. E você só vai entender se aquilo que está sendo ministrado está de acordo com a palavra ou não, quando você conhecer a palavra. É automático. Quando você escuta ou vê alguma coisa que está distorcido da palavra, automaticamente a sua mente renovada vai dar o start na mesma hora. Opa, não está de acordo não. Você já se afasta disso. Amém? Glória a Deus. Nesse estudo, nessa passagem bíblica da pesca maravilhosa, eu extraí para mim e para a tua vida 4 lições que eu queria compartilhar contigo. Amém? Eu até anotei aqui para não esquecer. Primeira lição que a gente extrai desse texto, desse conteúdo. Antes de um milagre acontecer e a porta se abrir para Pedro, precisamos meditar na palavra. Ao meditar na palavra, a nossa mente ela é renovada. É aberto a porta do entendimento e a nossa mente ela passa a ser renovada. Amém? E quando você... Romanos, por favor, coloca Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Fundamental na palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, antes do milagre acontecer, antes de Deus fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas, nós precisamos meditar na palavra. E quando a gente medita na palavra, vem a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, toda vez que a gente está estudando, que a gente está renovando a nossa mente na palavra, a gente vai sendo abastecido de fé. E a fé que nós recebemos como um grão de mostarda, ela começa a aumentar. Ela começa a aumentar. E a gente não vai agir como Pedro agiu naquele momento.
que ele duvidou. Ele tinha acabado de receber um ensinamento do próprio Cristo. Imagine você ser ensinado pelo próprio Jesus. Mas naquele momento, ele duvidou, ele questionou. Mas, enfim, essa é a primeira lição que a gente pode tirar. Antes que o milagre aconteça, precisamos meditar na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Segunda lição, em meio a uma adversidade, devemos seguir a instrução de Deus e não duvidar. É aquilo que eu te falei. Mesmo que sua fé esteja fraca, ou que você não tenha fé nenhuma, fica com o que está na palavra. Fica com o que está na palavra. Provérbios 3, capítulo 5, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Fica com o que está na palavra, porque a palavra é o que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. E quando a gente coloca o nosso entendimento no que o Senhor tem para nós, vai se cumprir. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia! Terceiro ponto importante. Não existe mais desculpas para não ouvirmos a palavra de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Quando Cristo veio à Terra, não se tinha os recursos que a gente tem hoje. Televisão, rádio, internet. Não se tinha. E o Evangelho foi propagado pelo maior espaço territorial possível. E hoje a gente tem uma série de recursos. Hoje a gente tem Instagram, tem WhatsApp, diversas outras formas. Então, filtra, seleciona aqueles ministros, aqueles pregadores que realmente estão fundamentados na palavra, mas se alimenta da palavra. Às vezes a gente coloca a desculpa no nosso dia a dia, não, meu dia é corrido, eu não consigo, eu trabalho muito. Mas a gente precisa criar o hábito. Se você tem carro e vai percorrer longa distância, bota lá uma ministração no som do carro, vai ouvir na palavra, vai te alimentando das verdades. Aleluia. Aleluia. Se você gosta de rede social, te alimenta daquilo que é edificante, aquilo que vai edificar a tua vida. Amém? Não perde tempo, não sai do foco. Aleluia. Aleluia. Quarta e última lição. Deus deseja que suas maravilhas sejam vistas em nossa vida pelas pessoas ao nosso redor. É desejo de Deus que nós tenhamos, o pastor Elia pregou aqui de manhã maravilhosamente bem, é desejo de Deus que nós tenhamos coisas, mas essas coisas não podem nos ter. Ele falou pela manhã sobre tesouros. E a palavra diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde é que está o teu coração? Está nas coisas que Deus tem para você? Ou está nas coisas do mundo que a traça corrói e o ladrão rouba? Foca naquilo que Deus tem para a tua vida. Foca naquilo que Deus está te conduzindo, naquilo que Ele está te dizendo, para que onde você deva focar. Não deixa que as coisas do mundo atrapalhem, te tire do foco, te tire do caminho, te tire do propósito. Amém? Aleluia. 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 Eu queria chamar o louvor. Aleluia. Glória a Deus. E você? Você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Você que ouviu
a palavra e o Espírito Santo falou aí dentro de você. Eu não tenho o poder de te convencer, mas o Espírito Santo nesse momento ele está falando aí com você. Ele está te incomodando a tomar essa decisão, a melhor decisão que eu tomei, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você que quer tomar essa decisão hoje, você está aqui, levanta a tua mão, a gente quer orar por tua vida. Aleluia. Aleluia, você está aqui? Aleluia. Glória a Deus. Todos crentes. Todos crentes. Aleluia. Aleluia. Para a gente encerrar, coloca Isaías 1:19. Isaías 1:19. Aleluia. Aleluia. Isaías 1:19. Esse aí é o meu versículo rema. Se você ainda não fez o rema, você está perdendo. Você está perdendo tempo. Não deixa de fazer o rema. A gente tem uma fala que a gente diz o seguinte: o rema mudou a minha vida. E muitos que escutam podem até pensar que isso é um jargão gospel. Mas para quem fez o rema, e eu posso perguntar a vários aqui que fizeram, se o rema não foi ou não foi um divisor de água em sua vida. E o versículo rema é aquele que a palavra, ela fala, ela tem vida. E ela vai falar especificamente com você. Tem alguns versículos que vão falar diretamente ao teu coração. E esse aqui fala comigo. Esse é um dos meus versículos rema. Eu devo ter vários, mas esse aqui é um dos que eu mais gosto. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor ou o bem desta terra. Então, meu irmão, esse versículo, ele fala sobre fé e sobre obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, é condicional. Quem tem que querer? Eu e você. Quem tem que ouvir? Eu e você. Então, a decisão é nossa. A decisão está em nossas mãos. Deus, ele já entregou o melhor que ele tinha. Ele já revelou, através da palavra, tudo que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Basta que eu e você tome posse do que está na Bíblia, tome posse do que está na palavra e coloque em prática. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Eu quero te ouvir, Pai. Aleluia. Fecha teus olhos. A gente vai ministrar um louvor. Aleluia. Fale com o Pai. Você e Ele agora. Agora é você e Ele. Nas águas não vou Peça a Ele, Pai. Eu quero te ouvir, Pai. pois estás comigo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, no meu coração. Eu estou guardado Eu quero saber, Pai, no esconderijo. aquilo que tu tens para minha vida. Pede a Ele. Não estou sozinho. Pede o entendimento a Ele. Tu estás Chama o teu ajudador, o teu amigo, o Espírito Santo, porque Ele prescuta o que está no coração do Pai. E Ele faz morada dentro de você. E nesse momento Ele está falando aí a você.
aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus quer que você realize. Se você ainda não descobriu qual é a sua chamada, pergunta ao Pai. Pergunta a Ele. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Livros aqui para você, amém? Eu queria indicar esse livro aqui, ó, do Walter Neves, Sabedoria para Prosperar, né? Semana passada, o pastor Márcio fez uma série onde ele ministrou sobre o tema prosperidade, amém? E o resumo da ministração: prosperidade não é ter, é ser. Se eu pudesse resumir a ministração do pastor Márcio, seria dessa forma: prosperidade não é ter, é ser. Você é próspero. E essa literatura eu ainda não li. Pastor, como é que o senhor está indicando algo que o senhor não leu? Eu fiquei, quando esse livro chegou, eu fiquei doido para comprar. Porque é um tema que fala muito comigo, sabe? Você tem um entendimento que você próspero não é o que você tem, é o que você é. A prosperidade está dentro de você. E eu queria te falar com o Paulo, com a Ana lá. Tem um desconto bacana para esse. Eu não vou nem falar o preço, que é irrisório. Você precisa investir no seu conhecimento. Aleluia. Tem uma frase usada por uma ministra do ministério.
que ela diz mais ou menos o seguinte, eu vou parafrasear, eu não lembro a frase de forma íntegra como ela usa, mas se você acha um livro desse caro, é porque você não calculou ainda o preço da sua ignorância. Ignorância no sentido de não estar bem informado. Amém? Princípios para ser bem-sucedido. Está aqui no telão. Jânio César. Esse livro aqui, esse aqui eu já li pelo menos umas 3 vezes. Esse livro, ele vai trazer princípios baseados no ministério de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus, a nível de princípios para ser bem-sucedido, você vai encontrar aqui. Esse livro é todo baseado e todo pautado nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Amém? Então, não deixa de passar na nossa livraria. Tem um desconto para você. Hoje, Dia das Mães, tem um desconto das mães lá, fantástico. Tá? Algo na casa de tantos porcentos. Não vou nem falar para você passar lá. Amém? Aleluia. Como diz o nosso querido pastor Silvio, até aqui falou, Senhor, sejam abençoados na prática da palavra. E foi uma honra poder estar com você nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.